Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Me encontro alegre, dessa noite de estar podendo compartilhar a palavra com a minha igreja, a convite, do nosso pastor presidente, pastor Carlos. E gostaria, que a igreja abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 26. Amém? Gênesis capítulo 26. Enquanto a igreja abre, a Lara trouxe uma oportunidade aqui na frente com uma palavra rica. E eu te filmei, Lara, eu não estou te vendo daqui. Levanta a mãozinha. Eu te filmei, porque eu estou muito feliz de ver teu desenvolvimento. A Lara, eu cheguei a liderar a Lara por alguns anos, no grupo jovem de uma igreja que nós fazíamos parte. E hoje é com muita alegria, o meu coração se encheu de ver você falando da palavra de Deus. Amém? Pode aplaudir pela vida da adolescente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Gênesis capítulo 26. Versículo 1. Eu vou estar decorrendo um pouco o capítulo 26, amém? Gênesis capítulo 26, versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Versículo 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. 16. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. Versículo 17. Então Isaque foi dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. Versículo 18. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão, e chamou-lhes pelos nomes que o chamaram seu pai. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Eu confesso que eu tinha preparado uma outra palavra, mas ao chegar aqui na igreja, eu lembrei dessa palavra que eu ministrei na casa da nossa irmã Luciana, no projeto Dorcas, eu acho que há quase 3 semanas atrás. E eu lembrei dessa palavra assim que eu sentei aqui na igreja. E o meu coração queimou muito mais do que a palavra que eu havia preparado. Então eu entendi, pastor Rogério, que a palavra tem que arder no nosso coração. Porque às vezes não adianta a gente ter letra, saber a história, ministrar uma boa palavra, mas o que o Espírito Santo mesmo quer dizer não tem. Então, Deus me conduziu a essa palavra. E essa palavra eu creio que deve ser conhecida para os irmãos, porque está falando de Isaque. E quem é Isaque? Isaque é filho de Abraão e Sara, o filho da promessa. Eles tiveram Isaque já com muitos anos de idade. E os seus pais vêm a falecer. Mas antes mesmo deles falecerem, Abraão também teve que peregrinar por terras filisteias. E nesse período ele cavou poços. Poços esses que após a sua morte foi entulhado. E agora no tempo de Isaque, a palavra a gente começa lendo no capítulo 26, que a palavra está dizendo que está tendo fome. E Deus dá uma instrução a Abraão dizendo: Abraão, não desce para o Egito, vá para a terra de Gerar. Na terra de Gerar, quem está lá? Os filisteus.
E ali sentada o Senhor falou comigo. É muito fácil a gente querer fazer o que nós queremos e o que apraz aos nossos olhos e o que acha que é melhor. Mas o Senhor está dizendo, não é para ir para o Egito, é para ir para Gerar. E ali sentada o Senhor já começou a ministrar comigo. Qual tem sido o seu posicionamento diante de uma situação difícil? Porque Isaac estava passando por um momento difícil. Houve fome. Estava tendo fome. A mesma fome que teve na época de seu pai. A palavra que vai dizer. Só que Isaac ouve o conselho e a orientação do Senhor. E o Senhor diz, não desce para o Egito. Vai para a terra de Gerar. E aí que já fica a pergunta para você, meu irmão e minha irmã. Qual é o teu posicionamento quando as coisas difíceis vêm sobre a sua vida? Quando a fome se apresenta, quando o cenário não é favorável, qual é o teu posicionamento? Você dá ouvido para o que Deus está te orientando a fazer, ou você quer fazer conforme a sua vontade? E aí eu me lembrei de Jeremias, porque a palavra de Jeremias, no livro de Jeremias, vai dizer que o Senhor dá uma ordem para o povo. Ei, eu quero que todos vocês fiquem submissos à servidão da Babilônia. Ora, quem é que quer ser submisso ao seu inimigo? Ninguém quer ser submisso na mão do inimigo. Mas foi o próprio Deus quem disse, eu quero que vocês fiquem submissos na Babilônia. Rafaela, o que você está querendo dizer com isso? Que você tem que pegar a orientação do céu. Você tem que seguir a orientação do céu. Ainda que a Babilônia não é o lugar que você quer estar. Ainda que terra filisteia não seja o lugar que você quer estar. Mas se Deus mandou você ir para a Babilônia, vá. Se Deus mandar você ir para Gerar, vá. Não é o que eu estou acostumado, Rafaela. Não é o que eu estou acostumada. Isso daí vai me tirar da zona de conforto. Mas o Senhor é quem diz, vai. Porque lá eu vou te fazer prosperar. É lá na terra da aflição. É lá no meio dos inimigos que eu te faço prosperar. E assim como na época da Babilônia, que Deus permitiu eles serem levados escravos, também eu vejo aqui com Isaac. Porque Isaac começou a ficar mais rico do que o próprio rei. O problema era a terra? Não. O problema não é a terra onde você está. A questão é você ser obediente, Everson. Presbítero Everson. O problema não é a terra. A questão é você ser obediente dentro da terra da tua aflição. É você ser obediente à voz do Senhor. Porque Jeremias estava nesse cenário, nessa situação. Ele estava profetizando ao povo. Ei, Deus diz que o tempo de escravidão dentro da Babilônia vai durar 70 anos. Mas houve um profeta que se levantou para dizer o contrário. É assim, não é, presbítero? Você profetiza da parte do Senhor, mas de contrapartida vem outro para poder mudar o que Deus falou contigo. E aí as pessoas querem o que é mais doce, o que é mais favorável, porque o outro profeta estava dizendo, ei, mas essa situação só vai durar 2 anos. Mas o verdadeiro que estava com o Senhor, profetizando da parte do Senhor, estava dizendo, é 70 anos. Quem é que quer ficar escravo em terra estrangeira por 70 anos? Mas o Senhor libera uma palavra. Vocês vão para a Babilônia, mas dentro da Babilônia, eu farei você prosperar. É dentro da Babilônia que Deus faz você prosperar.
A mesma coisa, Isaac. Isaac pega a orientação do céu. E que orientação é essa? Vai para Gerar. É terra filisteia, Senhor. O meu pai já passou por lá. Será que é essa terra mesmo? Ele nem pergunta, ele nem revida. Ele simplesmente obedece. E ele vai para dentro de Gerar. Chegando dentro de Gerar, ele começa a prosperar tanto. A palavra vai dizer que os seus animais começam a ser multiplicados. E naquela época eles eram pastores. E quanto mais rebanho, mais rico, mais próspero. Como pode, dentro de uma terra de inimigos, você prosperar? E ele prospera tanto, a ponto de incomodar o rei Abimeleque. E aí Abimeleque chega para ele e fala: olha, eu te considero muito por causa do seu pai. Mas eu estou reparando que você está ficando mais rico do que eu. Como assim que você está ficando mais rico do que eu? E aí começa a gerar um incômodo. Porque enquanto a pessoa está abaixo de você, ok. Mas e quando a pessoa que estava abaixo de você começa a subir? Começa a prosperar? Começa a ficar em evidência? Você está preparado para isso? Para quem está ao teu lado subir e você ainda continuar no mesmo nível? Você está preparado para isso? De quem está do seu lado ser menor do que você e de repente Deus exaltar de tal maneira que é mais do que o que você tem. Você está preparado para abençoar essa pessoa? Amém. Eu sei que aqui já não podemos mais ficar juntos, porque senão vai entrar em atrito. Entra em atrito quando aquele que começa a prosperar mais do que você começa a entrar em atrito. E aí o que você deve fazer? Se retira. Se retira, se for para você se retirar, se retira. Porque antes que comece a dar atrito, você sai de cena. Porque o que Deus derramou sobre a sua vida é para você. E às vezes estar no mesmo lugar que aquela pessoa vai atrapalhar o teu crescimento. Quantas pessoas ficam cômodas naquele lugar e parece que não pensam mais em crescer? Isaac cresceu, mas eu quero te perguntar, você está crescendo? Você tem crescido na direção do Senhor? Você tem crescido na direção do Senhor? Seja no seu financeiro, seja na sua vida espiritual. Você tem crescido? Você tem amadurecido? Você tem prosperado? Porque a palavra prosperar, como eu gosto de dizer, ela não vem só de dinheiro, não. Mas aonde você coloca a mão, as coisas estão dando certo? Ou aonde você está colocando a mão, Rafaela, parece que tudo que eu coloco a mão, tudo fica ao contrário. O vento se levanta, nada vai para frente, nada dá certo. Talvez seja a hora de recalcular a rota e entender o que o Senhor quer, qual é o caminho que você tem que andar para você prosperar e as coisas começarem a fluir. Isaac estava nesse momento e ele se afastou do rei e foi para a terra de Gerar. Dentro da terra de Gerar havia poços da época de Abraão. E foi dentro dessa palavra que eu ministrei na casa da irmã Luciana. Dentro da terra de Gerar havia poços que o pai de Abraão tinha aberto. O pai de Abraão não, o pai de Isaac, que é Abraão. Que Abraão tinha furado na época. Havia poços ali. Só que qual é o estado
desse poço hoje entulhado e cheio de lixo. Como é que você está hoje? Pense que o poço é a sua vida. Que outrora você era muito usado na presença do Senhor. Outrora você falava em mistério com o Senhor. Outrora você dormia e já tinha sonhos de revelação com o Senhor. Como que está o teu poço hoje? Na época de Abraão, era poço que tinha água para poder satisfazer, para matar a sede. Como é que você está hoje? Como é que está o seu poço hoje? Qual é a situação do seu poço hoje? Ele está entulhado ou ele está jorrando água, água pura, água viva? E nós aprendemos que essa água é o nosso Senhor. Como é que está a sua vida? Você está um poço que, se alguém chegar perto de você, você consegue matar a sede dessa pessoa? Ou hoje você está como um poço cheio de entulho? É uma outra reflexão que eu deixo para a igreja. Como você está hoje? Quem era você no passado? Quem era você no passado? Porque esses poços foi Abraão que abriu e ele dava água para saciar a sede das pessoas e de animais. Mas agora são poços que estão entulhados. Porque passou o tempo, eu não sei o que aconteceu durante esse tempo. Eu não sei o que aconteceu durante esse tempo. Mas o teu poço está entulhado. E sinceramente, o Senhor não olha para o que aconteceu. Ele quer saber qual é o teu posicionamento hoje, nessa noite. Para você voltar a jorrar água viva. Para você ser um poço que jorra água viva. Que se alguém chegar perto de você, vai ser saciado. O Senhor não quer saber o que aconteceu até aqui para você ser um poço entulhado. O Senhor quer saber o que você vai fazer de hoje em diante. É isso que o Senhor quer. Ainda ontem eu conversava com uma amiga. Saímos para tomar um café e conversávamos. Quantas pessoas Satanás brinca na mente. E quando ela tenta voltar para a presença, ela não consegue. E nós conversávamos, porque ele coloca um sentimento de vergonha. Ele coloca um sentimento de culpa. Ele coloca, vai te lembrando todos os teus pecados que você já cometeu. E isso te afasta cada vez mais da presença do Senhor. E quando você quer voltar para a presença, você não consegue. Quando você fala assim, não, eu vou começar a buscar, eu vou começar a subir o monte, eu vou falar em línguas estranhas outra vez, o Senhor vai falar comigo. Mas Satanás vem, começa a te lembrar de toda a sujeira, de todo pecado, e você não consegue sair desse estado de poço entulhado. Até quando você vai ser um poço entulhado? Até quando você vai deixar que as pessoas joguem lixo dentro do teu poço? Porque há situações que você mesmo se coloca. E também há situações que a pessoa vem e deposita tudo em você. Porque você não sabe fazer o filtro. Não consegue fazer o filtro, e isso é para liderança. Não consegue fazer filtro do que coloco para poder ajudar e do que eu retiro, do que eu descarto. Porque senão daqui a pouco sou um poço entulhado. Em que estado você está vivendo?
O de aparência, porque a palavra que eu ia trazer era sobre Ófines e Finéias. 2 sacerdotes que vivem de aparência. 2 sacerdotes que estão... O que me chamou a atenção, Gisele, dentro da palavra, e eu quis parecer um pouquinho com a Gisele, mas aí eu desisti. Por que, Gisele? O garfo dentro do tacho, pegando a carne. O que havia de errado de um garfo dentro do tacho, pegando a carne? Para quem não sabe, naquela época, havia sacrifícios. E o sacrifício daquela carne queimando, o correto era a carne ficar queimando, a gordura subir até a última gota de gordura, subir como incenso às narinas do Senhor. E não poderia pegar a carne antes do incenso subir a Deus. Mas os sacerdotes estavam fazendo isso. Eles achavam que por ser sacerdotes, eles poderiam pegar o garfo e enfiar dentro do tacho. Poderiam pegar a carne que eles queriam, mas havia-se uma lei para poder seguir. E só porque eles eram sacerdotes, eles achavam que podia fazer de qualquer maneira. E aí mora o perigo, minha irmã Luciana, de você virar um poço entulhado e você nem saber que está nesse estado. Nem está sabendo que está no estado de poço entulhado. Porque já faz no automático achando que pode. Já faz no automático achando, porque eu sou jovem. Aí vai no automático, eu sou jovem. Eu posso. Cuidado, para tudo que nós fazemos tem algo que nós colhemos. E qual é o teu estado hoje dentro dessa igreja? Fica essa pergunta, qual é o teu estado hoje dentro dessa igreja? Você está como um poço entulhado, vivendo de aparência, mas morto por dentro? Porque aí vai lá para trás, porque o diabo gosta de lembrar do passado. Porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque o pastor me perseguiu, porque a pastora fez isso, porque fizeram aquilo. E aí eu te pergunto, vai viver como um poço entulhado? Vai viver como um poço entulhado? Ou vai tomar posição dentro da terra filisteia de desentulhar esse poço para jorrar água? Qual é o teu posicionamento nessa noite? Isaac resolveu desentulhar o que era do pai, não era nem dele. Não foi Isaac que furou o poço, foi o pai. E isso eu também falei na casa da irmã, porque foi algo que os antepassados fizeram. Ou seja, foi o meu pai que fez, foi o meu avô que fez. O meu avô fazia uma grande obra, a minha avó fazia uma grande obra, o meu pai fazia uma grande obra, a minha mãe fazia uma grande obra. Mas e você? O que você está fazendo? E você? O que você está fazendo? Porque aqui a gente entra até numa questão de gerações. Houve a geração de Abraão, que cavou aqueles poços e saciou sede de muitos. Passaram-se os anos, os filisteus conseguiram matar, acabar com aquele poço. E o estado hoje do poço é entulhado. Mas de contrapartida eu estou vendo Isaac posicionado, lembrando do que o seu pai fizera e tomando posicionamento para poder fazer igual o pai. Sorte de quem teve paz perante a presença do Senhor. O que não foi a minha sorte, então cabe a mim ter posicionamento para que os meus filhos olhem para mim,
para que eles também tenham um posicionamento diante de Deus. Qual tem sido o teu posicionamento? Como é que está? Eu vou repetir de novo. Como é que está o estado do teu poço? E o poço aqui, se você ainda não entendeu, é a tua vida. É a tua vida. Como é que está a tua vida? Porque eu posso fazer 1001 atividades, como eu faço ao decorrer da minha semana. Mas eu sei que o único que me sustenta para todas elas é o meu Deus. E eu não troco a presença do meu Senhor por nada. Eu não troco ser usada pelo meu Deus quando Ele quer me usar. Eu não digo não quando me convidam para pregar a palavra de Deus. Se Deus tocar em meu coração para poder orar por alguém, eu não digo não porque eu não vou orar. E aí tem um monte de gente como poço entulhado, porque foi machucado e hoje não quer mais fazer. Ei, acorda, desperta. Desperta. Eu não sei se vocês têm percebido, mas coisas que vêm acontecendo ao redor do mundo já são cumprimentos de promessas da volta do Senhor Jesus. E não adianta estar só dentro da igreja. Qual é o teu comportamento lá fora? Aqui eu posso colocar a saia e a manga comprida, mas e o meu comportamento lá fora? Qual tem sido? Será que eu tenho dado testemunho por onde eu ando? Será que você tem dado testemunho por onde você anda? Será que o teu poço está jorrando água? Será que o teu poço está jorrando água ou será que o teu poço está entulhado? E aí me desencadeou também uma reflexão essa semana, desde a semana passada, na verdade. Eu conversando com uma jovem e ela falando para mim que alguém tinha falado coisas para elas que não tinham sido agradáveis. E eu falei para ela a seguinte frase: mas qual é o teu posicionamento quando as pessoas falam para você algo que você não te agradou? Algo que não te agradou. A pessoa falou algo que não te agradou. Qual é o teu posicionamento? E eu falei para ela a seguinte coisa: porque é muito bom a gente se justificar. Para e pensa, isso me desencadeou muitos pensamentos. Quantas vezes nós, eu e você que está sentado aí, o pessoal que está na portaria, que está aqui no altar comigo, os obreiros, para e pensa quantas vezes você quis se justificar. Mas de contrapartida, você também usou a sua boca para falar mal de alguém. Luciana, Deus me pegou nesse negócio, numa conversa com uma jovem. Porque é muito bom eu falar, ai, falaram mal de mim. Fiquei sabendo que falaram mal de mim. Falar, pastora, fizeram rodinha para falar de você. Mas pastora, quantas vezes a gente usa a nossa boca para falar mal de alguém? Quantas vezes? E isso confronta. Confronta, porque eu fui confrontada. Eu fui confrontada com uma situação dentro do meu escritório. Eu fui confrontada. Fiquei uma semana turbada. Quando passou-se uma semana, Deus falou comigo: mas não é você mesma que profere palavras de bênção? Como assim que você está indo contra? Não é você que fala, vai e vai em paz, vai na bênção? Como é que você se contradiz assim tão fácil? Porque se auto-justificar é maravilhoso. Eu falar que estão me perseguindo, pastor Rogério. Pastor, estão me perseguindo, pastor. Mas e você, quantas vezes perseguiu? Quantas vezes você perseguiu? Quantas vezes você usou a tua boca para falar mal de alguém? Quantas vezes? E aí vem a reflexão: como é que está a tua vida?
jorra água ou como um poço entulhado. E é bom quando o Senhor nos corrige, pastora Emily. É bom quando Ele nos corrige, porque a gente entende. Epa, peraí. Como assim que eu estou sendo boca de Satanás? Como assim que eu estou sendo boca de Satanás? A palavra é pesada, irmão. A palavra é pesada. Porque com a mesma boca que tu fala, é a mesma boca que tu fala mal. E a palavra vai dizer como pode, não pode, uma fonte jorrar duas águas. E o vitimismo, vestir o vitimismo, Lohane, é bom. Ser vítima é bom. Mas e quando você é aquele que aponta o dedo que está acusando alguém? Quando é você que arma a rodinha de fofoca para falar mal de alguém? Quando é você que abre a sua boca e dá legalidade para falar o que não deve? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida? Você é um poço que está jorrando água cristalina, água que dá vida. Ou você é um poço que está tão entulhado, mas tão entulhado, que não consegue nem ser perceptível ao Espírito Santo tentando te corrigir. Porque bom é quando Ele te corrige e tu aprende. Mas triste é quando você já está morto e não está sentindo mais nada. Que se forem te corrigir, você ainda se veste como vítima de novo. Isaac prosperou na terra de Gerar. Ele ficou mais rico do que o rei. Ele decidiu abrir os poços da época de seus pais. E para cada poço que ele abria, uma contenda se levantava. Sabe o que é Deus falando para você? O teu estado pode até estar como um poço entulhado, mas a partir do momento que você quiser desentulhar, não vai ser fácil. Não vai ser fácil desentulhar esse poço. Porque à medida que ele abria um poço, criava-se uma contenda entre os pastores de Isaac com os pastores de Gerar. E aí eu aprendi nessa palavra dentro da casa da minha irmã Luciana, no projeto Dorcas, há 3 semanas atrás, que quando a contenda vem, você precisa se retirar. Quando a contenda vem, irmã Ilza, você se retira. Irmã Ilza estava lá nesse dia. Quando a contenda se apresenta, você simplesmente se retira. Mas pessoas hoje, pastor Marlon, não querem se retirar. Quanto mais eu puder colocar gasolina, eu vou colocar. Quanto mais difícil se apresentar, quanto mais as pessoas estiverem me atacando, mais eu também irei atacar. Mas eu aprendo com Isaac, irmã Carla, pastor Cosme, que quando a contenda se apresentar, eu me retiro. Eu não fico. Não vale a pena. Porque aquele que me faz prosperar, não importa o poço, presbítero Everson, não importa o poço, presbítero Everson, enquanto você desentulha para você
presbítero Everson. Enquanto você desentulha, a contenda se apresenta. Mas sabe o que Deus diz? Não importa, meu filho, deixa o poço para eles, porque eu tenho outro. Não importa o lugar, o que importa, presbítero Everson, é o Deus que você serve. Não importa. Recebe essa palavra, presbítero. Recebe essa palavra, que à medida que você desentulhar, vão se apresentar contendas para impedir você de se levantar espiritualmente. Mas o Senhor também manda dizer: não entra na contenda, cala a tua boca, bate os teus pés, bate a poeira, se retira, porque é o Deus que tu serve é o que te dará a terra. É Ele que te dará a terra. Abriu-se o primeiro poço, houve-se contenda. Isaac disse: deixa esse poço para lá, vamos para outro poço, para poder furar o outro poço e desentulhar o outro poço que o meu pai tinha aberto há anos atrás. Esse outro poço também causou intriga, causou perseguição, causou briga. E Isaac fez o quê? Se retirou também. Porque eu aprendi que aonde há contenda, eu não fico. Aonde há fofoca, eu não fico. Mas aí eu te pergunto, a tua boca está sendo boca de fofoqueiro também? Quem é você nesse meio? Os pastores de Isaac ou os pastores de Gerar, que arma contenda, que fala mal dos outros, que causa intriga? Quem você quer ser nessa noite? Os pastores de Gerar ou os pastores de Isaac? Os que se retiram da situação ou os que ficam ali para arrumar intriga? Isaac se retira de novo. Chegando no terceiro poço, Isaac dá nome para cada poço. Não vou lembrar agora de cabeça, mas para cada poço tem um nome. O primeiro significa contenda, o segundo significa divisão, alguma coisa assim. Mas vamos para o terceiro poço, porque é no terceiro poço que a água jorra. E Isaac fica. E o nome desse poço, eu não vou lembrar o nome do poço, mas eu vou lembrar o significado do nome do poço: alargamento. Que quer dizer que o Senhor vai te colocar em lugares largos. O Senhor vai te colocar em lugares largos. O Senhor vai te colocar em lugares largos. Lugares de prosperidade. Lugares que Ele vai te fazer crescer, se desenvolver. Alargamento. É isso que o Senhor tem preparado. Mas qual é o teu posicionamento? É de quem vai obedecer e vai retirar esse lixo do teu coração, da tua mente, que te deixa cativo e cativo até hoje. Ou vai ser de começar a tirar o lixo. O pastor eu assisti duas, mas não sei se ele já fez mais de 2 vezes aqui em cima desse altar. Um pequeno teatro durante a pregação dele, de uma mala. Até quando você vai carregar a mala? E posso fazer uma brincadeira? A mala nem de rodinha é. Minha mãe viajou tem 3 semanas. Vai ficar quase 2 meses lá no Maranhão, na família dela. Não sei se você tem parente nordestino, mas quem tem parente nordestino anda cheio de caixa. E fui eu.
Porque ela queria levar 6 malas, pastora Karina. É o sangue de Jesus tem poder. Não vai levar 6 malas de avião não, mulher, pelo amor de Deus. Vamos enxugar isso daqui numa caixa de papelão. E eu enxuguei 3 malas dela em uma caixa de papelão. A caixa de papelão não tinha rodinha. Não tinha rodinha. E a viagem da caixa de papelão que a minha mãe teve que levar, obviamente no aeroporto tem os carrinhos e tal. Mas imagina que ela tivesse que fazer essa viagem, ela carregando a caixa. 4 horas, 5 horas, acho que o voo dela teve uma duração de quase 6 horas. Daqui para Belém. 6 horas carregando a caixa. Chegou em Belém, ela foi visitar uma tia em Belém. Aí ela só viajou no outro dia. Então mais ou menos completou-se 24 horas carregando a caixa. De Belém ela teve que ir para o interior de onde ela é, que se chama Cândido Mendes, interior do Maranhão, divisa com o Pará. Mais 8 horas de viagem. Quanto tempo a minha mãe ficou carregando a caixa sem roda? Quanto tempo faz que você está carregando essa caixa cheia de entulho? Cheia de entulho. Mas nessa noite, pelo poder que há no nome de Jesus, e eu já fechei a minha Bíblia e vou entregar para o pastor Marlon. Se livra disso. Eu não sei o que aconteceu e sinceramente não quero saber. Eu não tenho paciência para coisas que te aprisionam, não tenho. Sinto lhe dizer como segunda líder, não tenho paciência para coisas que te aprisionam há muito tempo. Porque eu entendo que você já deveria ter se livrado disso há muito tempo. Porque é você que escolhe, não sou eu nem a pastora Emily que vai tirar de você. É uma escolha sua. Não é o pastor Carlão, não é a pastora Cariane, não é o pastor Rogério, o pastor Cosme, não é o pastor Marlon, não é a pastora Camila, não é o pastor, em nome de Jesus, cadê eles? Pastor Cláudio e pastora Paula. Não são eles que vai tirar. É você que tem que começar a desentulhar para a tua vida andar. A tua vida precisa andar. Desentulha hoje. Desentulha hoje. Para de carregar essa bagagem. Esse poço precisa jorrar água. Sabe qual é aquela pessoa que tem água? É quando eu chego nele e ele sempre tem uma palavra de Deus. Não para sentimentalismo, mas é eu chegar no pastor Rogério e eu dizer as minhas mazelas para o pastor Rogério, e o pastor Rogério ter uma palavra para mim. Porque quando a gente fala palavra, é porque eu falei do sentimentalismo. As pessoas já logo ficam, uma palavra para confortar meu coração. Não, pode ser a palavra que vai te confrontar também. E o pastor libera uma palavra que vai te confrontar, que vai te confortar, mas que você vai ter direcionamento. Essa é a pessoa que tem água. A pessoa que te dá direção. A pessoa que à luz da palavra te dá uma direção em Cristo Jesus. Amém? Fique de pé, fazer uma oração para poder estar terminando. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão na sua mente. Aonde você tem sentido que você tem que desentulhar. Aonde é que você está carregando há muito tempo? Aonde é que você está sentindo que essas crises de ansiedade têm, te feito perder o sono? Aonde é que você está neste momento da sua vida que você não gostaria de estar? Comece a pensar se você tem sido aquela boca que profetiza o bem ou que está profetizando o mal. Aonde é que está a brecha nessa noite que você deve fechar? É a brecha na mente, porque o inimigo vira e mexe, como Paulo disse.
Ele vem me esbofetear. Aonde é que o inimigo tem se levantado para te esbofetear todos os dias? E isso te fez paralisar. Se você tiver desejo no seu coração, a equipe de louvor vai estar louvando também. Enquanto eu orar, e você entendeu essa palavra, Rafaela, eu preciso liberar algo que está preso aqui dentro. Rafaela, eu sinto que as coisas na minha vida não estão andando, porque teve algo que aconteceu que me paralisou de uma maneira que eu não consigo voltar. Eu não estou conseguindo, Rafaela, ser a mesma coisa que eu era antes. Enquanto eu estiver orando, se você tiver ousadia, venha aqui na frente receber oração, que as minhas irmãs do círculo de oração já estão aqui do lado, para orar pela tua vida, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, Pai de amor, Pai de bondade, Senhor, aquela pessoa, Senhor, que está se sentindo cativa, Senhor, aconteceu algo na vida dessa pessoa que fez ela paralisar. Eu não sei se foi o medo, eu não sei se foi a ansiedade, eu não sei se foi a depressão, eu não sei se foi algum pecado que ela cometeu, que a encheu de vergonha, que não a deixa viver uma vida plena contigo. Senhor, eu não sei o que aconteceu com você, Senhor, eu não sei o que aconteceu com esta pessoa, mas Senhor, eu sei que nessa noite o Senhor está aqui no nosso meio, e o Senhor tem poder. O Senhor tem poder para fazer como fez com Isaac, mesmo numa terra estrangeira, mesmo no cenário que Isaac não queria estar, mesmo diante da fome, Isaac não temeu, Isaac prosperou. Senhor, eu declaro sobre a tua igreja que o medo não vai paralisar. Senhor, a ansiedade não vai paralisar. Senhor, a depressão não vai paralisar o meu irmão, a minha irmã, porque eles entenderam através da tua palavra, Senhor, não através de mim. Senhor, de mim eu não tenho nada, mas a tua palavra é que garante, Senhor, que na terra da fome, Senhor, na terra, Senhor, da aflição, Senhor, na terra da amargura, o Senhor nos movimenta para desentulhar. Senhor, o Senhor quer movimento dos teus filhos, das tuas filhas, para desentulhar, Senhor, coisas do passado que aprisionava o meu irmão, coisas do passado que aprisionava a minha irmã. Nessa noite, pelo poder que há no teu nome, cadeias venham ser quebradas. Senhor, cadeias venham ser quebradas, correntes venham ser, Senhor da glória, quebradas. Deus, tu és poderoso, Senhor, para fazer infinitamente mais do que pensamos ou do que pedimos. Se o meu irmão e a minha irmã soubesse, Senhor, que o Senhor tem algo maior, Senhor, não é porque está, Senhor, na terra da fome que ele vai perecer. Senhor, não é porque ela está na terra da fome que ela vai morrer, Senhor, não. Senhor, é na terra da fome que o Senhor faz o seu povo prosperar. O Senhor faz o seu povo prosperar. Deus, em nome de Jesus,
Jesus. Faça ela prosperar na terra da aflição dela. Faça ela prosperar na terra da aflição dela. Deus, faça o teu povo prosperar na terra da aflição. Ah, Senhor, faz o teu povo prosperar, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço nessa noite, em nome de Jesus.